Alô, alô, meu Brasil! Simbora, meu povo! Prazer muito grande estar com vocês mais uma vez na Quinta da Prática Tributária, nosso segundo encontro no ano de 2021. 2020, nós temos alguns encontros gravados muito interessantes sobre execução fiscal, dois encontros como conquistar clientes na advocacia tributária. E no último encontro foi sensacional. Quem não assistiu não sabe o que está perdendo, sobre planejamento tributário para supermercados, ok? Hoje nós vamos falar sobre a retrospectiva tributária do ano de 2020, logicamente fazendo o gancho, fazendo aqui a conexão com o ano de 2021. Quero aqui cumprimentar todos que estão entrando aqui ao vivo, estão aqui presentes na nossa já tradicional Quinta-feira da Prática Tributária. Toda quinta-feira, uma live, uma aula, uma palestra voltada para a prática tributária. Não é para concurso público, não é para a prova da OAB. O nosso objetivo é fazer o link da teoria e da prática, direito material, direito processual, estratégias de como conquistar o cliente, trazendo isso o quê? Para a prática, com a minha experiência como professor e também como advogado tributarista militante, fazer essa conexão e ajudar a auxiliar quem está iniciando, por exemplo, quem passou recentemente na prova da OAB e deseja atuar na área tributária, está meio perdido, que muitas vezes focamos tanto no objetivo ali da prova da OAB que depois ficamos meio sem norte. E também você que já atua em outra área e quer agregar a área tributária no seu escritório. Seja muito bem-vindo também aqui na nossa live aqui do dia 14 de janeiro de 2021. O nosso tema é a questão da retrospectiva, claro, não sai, tributária do ano de 2020. Foi um ano de muitas decisões importantes, um ano de relevantes mudanças de posicionamento na jurisprudência dos tribunais superiores, tanto do STJ como também do STF. Então, foi um ano atípico, infelizmente, devido à pandemia. Tivemos várias decisões pontuais, tivemos várias decisões pontuais sobre direito tributário, só para exemplificar aqui na nossa área, né? Questões relacionadas à transação tributária, outros pontos que foram criados e implementados devido à pandemia aí do Covid. Tá? Então, principalmente, o nosso foco serão naquelas jurisprudências de 2020 que impactam 2021, porque foi um ano de muitas decisões. Então, não tem como. Teremos que selecionar algumas, principalmente com foco não no que pode cair no concurso público, mas naquilo que pode ter mais importância na prática. Tá? Então, as discussões tributárias foram enfrentadas até devido a essa questão da crise, como também das sessões virtuais. Ocorreram algumas mudanças de posicionamento e algumas decisões novas. Tá? Então, uma das teses que mais esperávamos, enfim, finalizar do RE 574.706, do tema 69 de repercussão geral, da questão da exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS/COFINS, que já havia sido decidido em 2017. E você deve estar perguntando, Kleber, mas então por que falar em 2020? Porque não transitou em julgado, ainda temos a pendência do julgamento dos embargos de declaração da Fazenda Nacional, dentre outros temas que a Fazenda questionou, tem aí a questão da modulação, se vai modular os efeitos ou não da decisão do STF pela exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS/COFINS. Então, em 2020, não finalizamos esse tema. Você pode continuar ajuizando, você pode continuar na prospecção de clientes, é até um tema relevante, pois se o STF decidir modular,
quem ajuizar depois, historicamente, vai estar fora da restituição. Então, muitos olham essa demora do julgamento, da análise dos embargos de declaração somente pelo prisma negativo, mas tem o positivo, que, dependendo da decisão final do STF, pode ser mais um tempo para você ajuizar ou impetrar o mandado de segurança e ter declarado o direito à restituição dos últimos 5 anos, caso o STF venha modular os efeitos lá no recurso extraordinário 574.706. Tá? Mas, após essa decisão, aí, no dia a dia, começou-se a falar muito das chamadas teses filhotes, ou seja, exclusões de outros tributos da base de cálculo de PIS/COFINS. Porque, note, o tema dessa decisão tão importante, pela exclusão do ICMS na base de cálculo de PIS/COFINS, pode trazer uma confusão para a pessoa que não tem tanta intimidade. Pode pensar que o tema central dessa decisão é o ICMS, não é. O tema central é PIS/COFINS, é a base de cálculo de PIS/COFINS, se o ICMS deveria ser excluído ou incluído. A decisão do STF foi pela exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS/COFINS. Então, o raciocínio foi qual? Se não pode um imposto, que é uma espécie tributária, na base de cálculo de PIS/COFINS, o ICMS, especificamente na decisão do STF, o raciocínio também é analógico e se aplica a outros tributos, outros impostos também, como o ISS, o IPI, outros tributos, como a própria exclusão do PIS/COFINS da sua própria base de cálculo, dentre outras teses que surgiram até mesmo para exclusões de base de cálculo de outros tributos. Tá? Então, essas teses filhotes também tiveram andamento, começaram a ter uma análise, foram afetadas com repercussão geral no STF, inclusive a questão do ISS, da exclusão do ISS da base de cálculo de PIS/COFINS, no RE 592.616, tá? Que o cerne da questão volta a falar tanto que o ajuizamento é na Justiça Federal, porque é uma contribuição da União. Então, independente se é ISS, IPI, ICMS, o questionamento é na Justiça Federal. Então, do ISS, fora da base de cálculo de PIS/COFINS, no recurso extraordinário 592.616, o cerne da discussão é a mesma. E o STF começou a analisar esse tema do ISS, da exclusão do ISS da base de cálculo de PIS/COFINS, no já referido RS 592.616, teve o julgamento iniciado em agosto de 2020, já contando aí com o voto do ministro relator Celso de Mello, do antigo decano Celso de Mello, no sentido da inconstitucionalidade da cobrança, tá? Com a mesma fundamentação do lead case do ICMS. Tá? O ministro Celso de Mello, ele, no seu voto, ele fundamenta fazendo essa analogia. Da mesma forma que ocorre com o ICMS, que é repassado ao Estado, ao Distrito Federal, o ISS é repassado ao município, também ao DF. Então, o contribuinte não é o titular. Ele não é o titular. É apenas um ingresso, um mero ingresso, que não se qualifica como receita ali da empresa. Então, o ministro Celso de Mello deu o voto nos mesmos moldes pela exclusão do ISS da base de cálculo de PIS/COFINS, mas o processo foi retirado do plenário virtual em razão de um pedido de vista do ministro Dias Toffoli, que depois liberou para o julgamento, aguardando agora a decisão, o julgamento
e os votos dos outros ministros, mas já temos aí esse voto do relator pela exclusão, como sempre nós falávamos, a maioria dos tributaristas falavam no mesmo fundamento da decisão da exclusão do ICMS, que a questão não é ICMS, não é ISS, não é IPI, a decisão é base de cálculo PIS/COFINS, e não tem lógica, teria que ocorrer um malabarismo hermenêutico muito grande para excluir o ICMS, e não excluir o ISS, não excluir o IPI, por exemplo. Então, diante desse raciocínio, o ministro Celso de Mello seguiu nessa mesma toada, E também, como nós havíamos falado, da mesma forma, pela exclusão do ISS da base de cálculo de PIS/COFINS, como eu falei das teses filhotes, eu citei no princípio, inclusive, fundamentações para a exclusão de base de cálculo de outros tributos, como, por exemplo, a questão relacionada à exclusão do ICMS da base de cálculo de outras contribuições, como da CPRB, entendeu? A exclusão do ICMS da CPRB, dentre outras situações. Então, é importante nós termos esse entendimento, e principalmente você, tributarista, no ano de 2021, você acompanhar. Temos que acompanhar. O acompanhamento é constante, o sistema tributário nacional é complexo, com mudanças constantes, com decisões e mudança de decisões dos tribunais superiores, do STJ, do STF, temos que acompanhar. Fazendo aqui uma pausa sobre as decisões em si, eu quero fazer o link com o ano de 2021. Quais são as perspectivas? Eu sempre estou recebendo esse tipo de mensagem lá no meu Instagram. Tá? No meu Instagram, kleberbarros.adv. Se você, porventura, apareceu aqui e ainda não segue, olha, tem muito conteúdo top lá. Kleber com C, kleberbarros.adv. Inclusive, eu convido você agora, aí faz um print. Não deixe de fazer um print com a boca aberta. Não, faz um print aí legal. Me marca, @kleberbarros.adv, que eu vou fazer o repost lá no meu stories, tá? Então, quais vantagens? Primeiro, você vai estar me ajudando, divulgando a Quinta-feira da Prática Tributária, compartilhando o conhecimento tributário, e também eu vou estar te divulgando, vou fazer o repost. Então, coloca uma frase assim, estudando os principais temas tributário 2020, retrospectiva tributária 2020, 2021, advocacia tributária na veia. Então, cria um texto para que você possa divulgar que você está estudando, para criar, aumentar a sua autoridade. As pessoas que não sabem venham saber que você é um advogado, é uma advogada tributarista, e, assim, tendo alguma demanda, pelo menos cogitem te consultar, te contratar para resolver, ok? Então, aquele print, 2021, o ano do sucesso na advocacia tributária, eu acredito em você. Então, aproveita, compartilha o link aí no grupo do WhatsApp, jurídico, pessoas que você entende que tem interesse na área tributária, tem conteúdo aqui toda semana, toda quinta-feira, 20 horas, aqui na Quinta da Prática e na Prática, no meu Instagram, kleberbarros.adv, todo dia tem conteúdo. E você que está aqui, que ainda não gastou menos de um segundo para se inscrever no canal, curtir, comentar, ativar notificações para você não perder nenhuma Quinta da Prática ou outra transmissão extra. Gente, você não vai gastar para fazer tudo isso 5 segundos. Se inscrever, curtir, ativar notificações. E você vai estar contribuindo muito conosco. Tá bom? Conto com vocês. Vocês podem contar comigo. Então, print, divulga no WhatsApp e ajuda aqui, curtindo, se inscrevendo, ativando notificações, ok? Vamos lá. Então, a pergunta que eu mais recebo no Instagram. Professor, qual é a sua perspectiva para 2021? Minha perspectiva é excelente. Por quê? Cenário de crise da pandemia,
Aparentemente, o Brasil vai começar a vacinar, e essa vacinação, não entrando em questões técnicas, que eu não sou médico, não sou cientista, mas o mercado está respondendo positivamente essa questão, pois o Brasil aí aparentemente está fechando com várias empresas, então tem uma perspectiva boa, de boa parte da população estar vacinada, tá? Isso está trazendo boas perspectivas para o empresariado. Então, é um ano ainda, em 2021, que as empresas não vão estar recuperadas 100%, mas de boa perspectiva de crescimento. E quando você não consegue aumentar a tua entrada, a tua receita, as tuas vendas, por exemplo, você tem que diminuir a tua despesa. E a despesa tributária responde, aí, dependendo do regime tributário, 33%, 30% da tua receita. Então, com essas teses tributárias, com essas restituições, é muito importante, e o teu potencial cliente ele está de coração aberto. Talvez vocês até tenham depoimento de alunos, professor, eu estou fechando até com clientes que eu já havia visitado e na época não quis, que me ligaram, querendo conversar novamente. Gente, é o momento da crise. É um momento que é muito bom para a advocacia tributária, mas você tem que saber o quê? Se vender. Vender a tese, saber em que área você pode atuar. Não basta somente conhecer, tem que aplicar, tem que entender como funciona a dinâmica da advocacia tributária. E, desde já, eu quero convidá-los aqui em primeira mão, em breve teremos mais detalhes, mas já para você travar sua agenda para o dia 1º de fevereiro, tá? De 2021, 1º de fevereiro, vou fazer a minha primeira Masterclass. Masterclass vai ser top, voltado para vocês. 10 passos para construir uma advocacia tributária de sucesso. Tá? Então, você pegando esse checklist, estudando, seguindo o norte que eu vou dar, aplicando, gente, é só esperar o tempo e vai dar certo. Tá? Porque é uma fórmula que eu implementei na minha carreira e você também vai implementar. Você tendo resiliência, você tendo constância, você não desistindo, mais cedo ou mais tarde vai aparecer cliente. Tá? Não tem jeito. O que eu não posso fazer para você é o seguinte: primeiro, se inscrever para a Masterclass. Eu não posso, você vai estar fora se não se inscrever. Segundo, assistir. Muita gente se inscreve e não assiste. Terceiro, aplicar. Muita gente cumpre os dois primeiros passos e o terceiro não cumpre. Então, é importante nós termos esse entendimento, ok? Trave a sua agenda. Dia 1º de fevereiro, provavelmente vai ser ali por volta de 20 horas, nesse mesmo horário, vai definir ainda o horário, mas vai ser na parte ali da noite, uma segunda-feira, 1º de fevereiro, as vagas são limitadas. Então, fique atento quando for divulgado para você não ficar de fora, tá bom? Então, as perspectivas para 2021 são boas. Então, já comentamos a questão da exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS/COFINS, que falta ainda julgar os embargos, tá? No RS 574706. Também comentei que o ISS, fora da base de cálculo de PIS/COFINS, no RS 592616, teve seu julgamento iniciado em agosto de 2020, com um voto pró-contribuinte do ministro Celso de Mello, na mesma fundamentação da exclusão do ISS. Tá? Nós tivemos também, esse ano, por exemplo, no recurso extraordinário 603.624, tema 325 de repercussão geral, relativo à inexigibilidade de contribuições como a do SEBRAE, Apex, etc., por não contar com base de cálculo prevista no artigo 149 da Constituição, após a edição da emenda 33 de 2001, porque, muito embora o STF tenha adotado por fundamento em processo diverso 559, 937, a taxatividade do rol do artigo 149, do parágrafo 2º, da linha 3ª da Constituição,
para afastar a incidência do ICMS da base de cálculo de PIS/COFINS, no caso das contribuições devidas ao SEBRAE e outras entidades, o STF decidiu pela constitucionalidade. Tá? Então, é importante termos esse entendimento que são situações distintas. Tá? Então, eu recomendo você aprofundar as decisões do RE 603.624, tá? Com repercussão geral reconhecida, da questão relacionada às contribuições à PEX, à BDI, dentre outras, como também a do RS 559.937, que o STF entendeu como condicional à questão relacionada ao SEBRAE. Tá? Então, é importante termos esse entendimento dessa aí, que alguns chamam de reviravolta. Mas reviravolta mesmo, nós temos aqui relacionado à questão da incidência da contribuição previdenciária da CPP sobre o terço condicional de férias, tá? Decidida no RE 1.072.485, com o tema 985, com repercussão geral reconhecida, qual o STF, em agosto, decidiu por ampla maioria que são verbas habituais e com caráter remuneratório. Então, a questão da incidência da contribuição da CPP sobre o terço condicional de férias foi considerado condicional, que foi uma mudança de posicionamento, pois o STJ, no RESP 1.230.957, 1.230.957, lá de 2014, entendeu pelo afastamento, pela não incidência da CPP no terço condicional de férias. Então, o STF entendeu de forma diversa, nesse caso, diferentemente pela condicionalidade da incidência da CPP no terço condicional de férias. Tá? Então, uma mudança que foi ruim para o contribuinte, pois o STF, de forma divergente do STJ, entendeu pela condicionalidade. Tá? Então, algo aí que não foi positivo para o contribuinte. Então, algo aí que não foi positivo para o contribuinte. Nós tivemos também muitas decisões do STJ, por exemplo, algumas não decisões, né, que é importante aqui também frisar, por exemplo, o STJ ainda não julgou, ainda não uniformizou aquela questão relacionada à TUST e à TUSD, tá, que tanto se espera, já tem aí o quê? 3 anos. O STF ainda não uniformizou o entendimento se a TUST e a TUSD deve ser incluída na base de cálculo do ICMS na conta de energia elétrica. Tá? Ainda o STJ não se posicionou. Outra decisão importante foi pela condicionalidade da apelidada multa dos 10% do FGTS. Tá? Que quando um funcionário é demitido sem justa causa, há um pagamento de uma multa de 40% para o funcionário, como também que se apelidou de multa de 10%, na realidade é uma contribuição de 10% ali como uma contribuição para a União. Tá? E havia a tese pela inconstitucionalidade, inclusive tinha algumas decisões, mas o STF decidiu que é condicional essa multa, que na realidade é uma contribuição dos 10% da FGTS. Eu ainda defendo que há uma possibilidade dessa tese para as empresas do Simples Nacional. Por quê? Ali, para a empresa do Simples Nacional, haviam 2 fundamentações. Essa, que a contribuição perdeu a sua finalidade, tá? Já cumpriu aquela questão do rombo, dos planos, etc. Eu não vou entrar aqui, que a tese foi decidida pró-fisco, mas a outra tese relacionada que não há previsão na Lei Complementar 123
dessa contribuição, que ela não está nem incluída, nem como uma contribuição que deveria ser adimplida por fora, então seria incondicional. Inclusive, tem algumas decisões com essa fundamentação. Antes da decisão do STF, que alguns juízes entendiam pela constitucionalidade no sentido que não havia perdido a finalidade de contribuição, mas para empresas do Simples, como não havia essa previsão na lei do Simples, as empresas do Simples não deveriam pagar. Então, eu tenho a opinião que o STF não abordou esse tema, então teremos que esperar os desdobramentos judiciais relativos à questão da multa dos 10% do FGTS, agora no ano de 2021. Outra decisão pró-fisco foi numa tese que muitos apostavam, que era a exclusão da taxa do cartão de crédito na base de cálculo de PIS/COFINS, que também foi decidido pró-fisco, que pode incluir a taxa, não colou a analogia da taxa com o ICMS, por exemplo, também é fruto da mesma decisão. Não colou a exclusão do cartão de crédito, então não colou essa tese, tá? Então não tem futuro. Tem surgido novas teses aí, novas com uma jurisprudência mais firme. Uma muito interessante, que já teve até decisão aqui importante em 2021, que eu quero aproveitar e comentar com vocês, foi a famosa tese que eu, particularmente, aposto muito, a chamada aí, popularmente da limitação da base de cálculo em 20 salários mínimos das contribuições do Sistema S, apelidado assim, de contribuição para terceiros. Não é só o Sistema S, depende aí de qual atividade, mas tem outros tributos. Ocorreu uma decisão do STJ favorável a essa limitação. O que é isso? A média é que as empresas pagam 5,8%, empresas aí do lucro real, lucro presumido, dessas contribuições para terceiros. Senai, dependendo do INCRA, SESC, dentre outras aí, contribuições para terceiros. O que o STJ decidiu? O seguinte, que a base de cálculo não é a folha de pagamento. Falando aqui de forma bem direta para você. Não é a folha de pagamento, como é feito até hoje. Por exemplo, se a empresa ela tem uma folha de pagamento, vou dar uma folha baixa aqui, de R$100.000, ela pagaria 5,8, colocar essa média, 5.800 de contribuição. Tá? O STJ entendeu que há um limite, apenas 20 salários mínimos. Ou seja, independente do tamanho da sua folha, tem que parar, o teto é 20 salários. Vou colocar aqui 20 mil para ficar redondo. Tá? 20 mil vezes 5,8, R$1.600. Não, 1.160. Olha como que a conta não é bom. 1.160. Então, a diferença de 5.800, no nosso exemplo de uma folha de 100 mil, para 1.160. Você tem aí o quê? Quase 4.700 de diferença. Multiplica isso vezes 60 meses, 5 anos. 4.700, mais ou menos, só para ficar redondo. Então, você tem ali 47 mil vezes 6, você tem quase R$300.000 de restituição, numa folha de pagamento de 100 mil, que não é muito grande. Então, uma tese muito boa. Tá? Qual o potencial cliente? Gente, potencial cliente são empresas com uma folha de pagamento alta. Não dá, a folha tem 21 mil, 22 mil, a diferença é muito pequena. Só que, já agora no finalzinho do ano, nós tivemos que a primeira sessão do STJ afetou 2 recursos especiais, o 1.905.870 do Paraná e 1.898.532 de Pernambuco, a sistemática dos repetitivos, tá? Para uniformizar o entendimento, para definir se há ou não há esse limite em 20 salários mínimos, se é aplicável. Então, a temática
foi afetada com repercussão no rito dos repetitivos, estamos falando aqui do STJ, para uniformizar o entendimento. E quando ocorreu essa decisão, lá no finalzinho do ano de 2020, eu recebi muitas mensagens, muitas postagens. A tese do 20 salários mínimos morreu. Gente, não morreu nada. O que ocorreu é que vai ter uma uniformização, até por uma segurança jurídica maior, mas você pode continuar ajuizando. E até é interessante, porque seria prudente mandado de segurança, devido à sucumbência, para declarar o teu direito. Suponhamos que você ajuiza agora, 14 de janeiro de 2021. Tem direito aos últimos 5 anos, né? 14 de janeiro de 2021, os últimos 5 anos. E vamos supor que demore para esse julgamento, até transitar em julgado, demore 3 anos. Então, aqui, com o ajuizamento, aqui você não vai contar a prescrição, vai estar somando essa restituição. Então, você vai ter 5, no nosso exemplo, mais 3, 8 anos para recuperar. Se no nosso exemplo ali, em 5 anos, você tinha quase 300 mil, vamos colocar mais 300 mil de novo, porque você vai ter mais 3 anos fora juros. Entendeu? Então, você vai ter aí, vou fazer a conta básica, 500 mil reais de restituição. Se você fechar um honorário, por exemplo, aí de 20%, são 100 mil reais, fora... Não, um mandado de segurança não vai ter sucumbência. Se você for o mais ousado, o cliente formador da repetitória, ainda você tem a sucumbência, mas tem um risco também de pagar a sucumbência. Então, é uma tese ainda que está valendo, gente. É uma tese ainda que está em pleno vapor. Então, é uma tese que está ainda com a sua validade aí plena. Então, vale você continuar buscando nesse sentido clientes, lógico, sempre explicando os riscos, mas, gente, quem não arrisca não petisca. E é uma tese que tem uma ótima fundamentação. Então, eu continuo apostando muito, os clientes ainda continuam apostando muito ainda dessa tese. Então, você tem que acompanhar. Pois, sem dúvida alguma, é algo que você deve buscar clientes. Tá? Então, você teve algumas teses realmente caíram no STF, no STJ esse ano, tá? Caíram no STJ, foram mudadas as jurisprudências no STF. Tem ainda, gente, um ponto importante aqui, voltando à questão do ICMS-ST, na base de cálculo de PIS/COFINS, que a Fazenda não tem colocado obstáculos. Tá? Então, em 2020 também o STF, no recurso extraordinário 1.258.842, concluiu que o ICMS-ST da base de cálculo de PIS/COFINS ela não tem repercussão geral, porque não é matéria condicional, ou seja, que a definição do ICMS-ST será dada pelo STJ, tá? E o entendimento histórico, as decisões do STJ nessa temática do ICMS-ST é de não estar na base de cálculo de PIS/COFINS. Então, tem uma ótima possibilidade no STJ, também não tem lógica, do ICMS-ST estar excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS. Tá? Também o STF confirmou algumas decisões que já historicamente o STJ, o próprio STF, tinham, por exemplo, a não incidência do ICMS sobre deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, mesmo em estados distintos, tá?
no tema 1099, o STF decidiu pela não incidência do ICMS sobre deslocamento de mercadorias em estabelecimento do mesmo contribuinte, mesmo em estados distintos, no agravo do recurso extraordinário 1.255.885, no tema 1099. Outros temas também, o STF firmou o entendimento, que, por exemplo, nas farmácias de manipulação, o que deve incidir não é o ICMS, é o ISS, ou seja, na farmácia de manipulação é aquela que você vai no médico, no dermatologista, ele passa um creme, você leva, ele faz sob encomenda. Alguns estados cobravam ICMS e o STF decidiu que o cabimento é de ISS, que é serviço personalizado, tá? E não do ICMS. Prevaleceu esse entendimento, também está para ser julgado agora em 2021, a questão dos software também, por encomenda, se seria mercadoria ou serviço personalizado. A tendência à decisão similar por entendimento, até já acho que, se não me falar, já está confirmado, falta só os últimos votos para analisar pela incidência do ISS e não do ICMS, essa questão dos softwares sob encomenda, tá? Então, é algo aí importante que também foi julgado, e tem muitas teses novas que vão ser demandadas, como, por exemplo, uma questão da Receita Federal agora está colocando limites no aproveitamento ali da questão do ICMS, subvenções que os estados ali permitem, ou melhor, promovem essas subvenções, está trazendo barreiras e impedimentos para que se faça essas exclusões, aqui, esse aproveitamento, que vai parar na justiça, porque a Receita, sendo Receita, interpretando a lei que permite o aproveitamento de forma restritiva, tá? Então, é algo aí também que vai ser judicializado, como também a inscrição em dívida ativa, ainda voltando naquele da exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS/COFINS. O entendimento está claro lá no STF, no voto da ministra Carmen Lúcia, que o ICMS que deve ser excluído é o destacado na nota, que é maior. E, logicamente, a PGFN, inclusive no seu desembarque de declaração, questiona qual seria o ICMS, o destacado ou efetivamente pago. E o que a Receita tem já se movimentado a fazer? Se você exclui o destacado e ela entende que deve ser o realmente que foi adimplido, a diferença ela está escrevendo em dívida ativa. Então, pode ser que o mandado de segurança preventivo, nesse caso, seja interessante. Por isso, é muito importante na sua petição inicial deixar aí consignado que você busca a exclusão do ICMS destacado. Tá bom? Então, muitas decisões, inclusive recente, que afeta até a questão do planejamento tributário, aquelas questões relacionadas a você criar uma empresa, por exemplo, jogador de futebol, artistas, para receber o direito de imagem, o STF decidiu favorável, desde que seja feito de forma lícita, não haja fraude, que realmente não seja uma simulação. O STF entendeu que é possível, sim, esse fenômeno dentro da legalidade, o que popularmente chamam da pejotização. Então, algo também que impacta bastante situações milionárias, por exemplo. Teve aí questões do caso Neymar, caso Felipão, no futebol esportista também o caso Gustavo Kirten, apresentadores, teve o caso Ratinho, toda nessa sistemática aí. Então, se for feito realmente um planejamento tributário que se considera lícito, não haveria óbice por si só dessa questão. Então, muitos temas foram decididos, muitos desdobramentos aí nessa circunstância relacionada a essa temática, e temos que
estar atentos e esperar. Tem muito julgamento, cara. Tem muito julgamento para ocorrer nesse ano de 2021. Muitos julgamentos que estão aí esperando, e muitos deles com a questão relacionada à repercussão geral no STF, a questão relacionada no rito dos repetitivos no STJ. Então, tem muita coisa para você acompanhar, gente. Da mesma forma que muitas pessoas têm o hábito de abrir o jornal na internet agora, né? Você vai pela manhã, muitos fazem isso, o jornal da sua preferência, vão procurar a página de esporte, de política, outros de entretenimento, de reality show, cada um com seu gosto, tal, lá, das novelas. O advogado que deseja, a advogada que deseja construir uma carreira tributária de sucesso, deve também ter o hábito de entrar no STF, no STJ, no CARF, acompanhar as atualizações, as decisões, tá? Porque tem muita tese ainda para ser decidida, tem muita tese, a questão relacionada, por exemplo, ao DIFAL do ICMS para a empresa do Simples, dá para ser julgado também, uma tese também com muito impacto, pois a maioria das empresas são do Simples nacional, a questão da apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos, aquela questão também, uma decisão importante da cobrança da diferença do ICMS ali de um estado para o outro de forma ali antecipada também, que o STF já entendeu que não pode ser via decreto, que está eivando, por exemplo, o decreto de São Paulo, do Rio Grande do Sul, que já cobrava, antes de chegar no consumidor final, essa antecipação do ICMS, que fazia ali a apreensão, ali, por exemplo, do veículo. Então, tem muita decisão ainda pendente para ser decidida. Esse ano, 2020, confirmou que a demanda contratada da energia elétrica, aqueles contratos de energia fixado à base de cálculo a energia efetivamente consumida e não o valor do contrato. Por exemplo, você tem um contrato de 100 mil. A base de cálculo do ICMS não deve ser os 100 mil, mas quanto de fato você consumiu de energia? 80 mil. Essa é a base de cálculo. O STF também já se decidiu. Tem a questão do princípio da essencialidade da energia elétrica, tem que ser uma alíquota menor, pois a energia é uma mercadoria equiparada essencial. Então, tem muitas teses de energia elétrica aí para ser decidida no STJ, STF, a questão do creditamento do ICMS energia elétrica, mercadorias dadas em bonificação, PIS/COFINS na receita de locação. A outra decisão também muito esperada é a do caráter confiscatório da multa isolada por descumprimento de obrigação acessória, a retenção do ISS pelo tomador por falta de cadastro na prefeitura. Então, tem muitos temas, como o limite da coisa julgada no âmbito tributário, exclusões aí de ICMS e outros tributos da base de cálculo. Então, tem muita coisa aí que vai ser analisada. A questão relacionada a PIS/COFINS é o que mais tem, e principalmente, gente, já vi na minha mente já foi analisado que é o caráter taxativo da lista de serviços, uma decisão até um pouco confusa do STF, que é taxativa, mas também cabe uma interpretação extensiva em alguns pontos, né, daquela lista do ISS, da Lei Complementar de Normas Gerais do ISS, e principalmente, gente, para encaminhar aqui para o nosso final. Atenção, 2021 tem grande possibilidade de ser o ano da tão falada
e insensada reforma tributária. Primeiro, a crise é um dos motivos para impulsionar a questão da reforma tributária. Tá? A crise. A questão política também. Agora, a grande questão, qual reforma tributária? Tem aí a do Senado, tem a do Baleia Rossi, que é candidato, quando eu estou escrevendo ainda, é candidato à presidência da Câmara. Se ele for eleito, há uma grande possibilidade, logicamente, dele colocar o andamento para ser finalizada a sua própria reforma, apelidado a reforma ali do Baleia Rossi. Logicamente, o governo ainda ele vai entrar no jogo para poder também contribuir e vamos esperar. Qual é o alcance dessa reforma? Primeiro, não espere uma reforma muito grande, tá? Que não será. Então, temos que esperar qual é o alcance. E, Kleber, a respeito da reforma. Gente, a respeito da reforma é ótima para os advogados tributaristas. Porque mudança, se já há um sistema tributário complexo, imagina, na maioria das propostas, há uma transição, em alguns casos, proposta até de convivência simultânea entre sistemas. Então, gente, o que é complexo pode, pelo menos por um tempo, se tornar mais complexo ainda, e ainda nós temos outro ponto. Por exemplo, não é tão comum as nossas leis tributárias, não é característica a técnica. Então, mesmo com a reforma aprovada, vai ter muito questionamento. A judicialização vai ser grande, então vai ter muita demanda consultiva e vai ter muita demanda também para judicializar. Então, vai ter muita coisa. Gente, o ano de 2021, ele promete. Tá? Ele promete. Então, basta o quê? Você mudar o que para o que muitos chamam do mindset, mudar a sua mentalidade. Primeiro, acreditar que é possível você ser um advogado, uma advogada tributária de sucesso, independentemente de qual sua cidade, de qual seu histórico. Então, é você fazer a sua parte. Ninguém vai fazer a sua parte. Somente você pode fazer a sua parte. Então, você se dedicar, você se entregar na sua melhor versão de 2021, parar de dar ouvido o que os outros vão dizer, o que os outros vão falar, o que os outros acham. Se eu fosse dar ouvido ao que as pessoas falavam, eu não estava aqui, gente. Se você não acreditar em você mesmo, ninguém vai acreditar. Eu, como cristão, eu acredito em Deus, mas isso não me exime de eu fazer minha parte. Mas também é um suporte da fé na hora que as coisas não estão dando certo, quando você parece que está... e todos nós, em algum momento, temos isso. Parece que está cavando, plantando, e não nasce nada. Então, 2021 está aí. Eu não tenho dúvida que será um ano com um potencial muito grande, um ano que muitos advogados vão construir a sua carreira, mas depende de você fazer a sua parte. E o INAPRAT, para contribuir com isso, toda quinta-feira, Quinta da Prática Tributária, um tema voltado para você que quer ter sucesso na advocacia tributária. Então, contem conosco. Quem não me segue lá no Instagram, kleberbarros.adv, gente, tem tanto material bom lá, gente, dá trabalho. Sou eu que faço, sou eu que pesquiso, sou eu que preparo. Tem lá uma questão sobre 4, 10 postagens sobre o processo tributário, análise do cabimento, a diferença das ações, de grandes teses tributárias, tem lá sobre supermercado, farmácias, dentre outros, quando você estiver aí acessando lá e seguindo no kleberbarros.adv. Tem aqui no meu canal do YouTube. Você que não se inscreveu, se inscreva, ative notificações, deixe seu like, compartilhe no grupo do WhatsApp. Falei para vocês, 1º de fevereiro, traga a sua agenda na parte da noite. A primeira masterclass que eu vou fazer, estou preparando com muito carinho, 10 passos para construir uma advocacia tributária de sucesso. As vagas serão limitadas, não fique atenta quando nós formos lançar. Você que ainda não printou e divulgou lá nos stories que você está estudando direito tributário, que 2021 é um ano de oportunidade, crie um texto, print aí.
e me marca lá nos stories, @kleberbarros.adv. Eu vou fazer vou repostar, tá? Então, quero agradecer muito a sua presença, tá? Em pleno janeiro, 14 de janeiro. Dia 21 estaremos novamente, fica atento aí às redes sociais, nós vamos divulgar aí o tema, mas será mais um tema voltado para a prática, sem dúvida. Sou muito feliz e grato pela confiança de vocês, pela repercussão, pelos elogios. Quem me conhece sabe da minha dedicação, da minha entrega, como surgiu tudo isso, né? Era algo que eu buscava, recém-formado, aprovado na OAB, e não tinha nem livros, não tinham cursos voltados realmente focado só para advogado, não aquele mix para concurso, para a OAB e também para advogado. E com isso, com quase 10 anos aí de advocacia, de magistério, eu fui criando esses cursos e hoje eu concluí essa questão da 2020, ainda que o retrospectivo foi em novembro, foi o lançamento do Instituto Nacional de Prática Tributária, o INAPRAT, no Congresso em novembro, com mais de 10 mil pessoas, e começamos no final do ano a Quinta da Prática Tributária, toda quinta-feira, 20 horas, horário de Brasília, e a adesão de vocês tem sido maravilhosa, tá bom? Conto com vocês, contem comigo, o INAPRAT está aí para conectar pessoas ao sucesso. Teremos muitas coisas boas, formatos variados ainda, teremos palestras, debates, simpósios. Então, né, só que janeiro é complicado, né, para você ter professores, muito viajando, mas deixa aí ativar as notificações, se inscreva no canal, porque para você não ficar de fora, tá bom? Foi um prazer muito grande estar com vocês, gente. O chat aqui deu uma bugada, né? De vez em quando que eu uso um programa aqui para gravar, não é diretamente aqui no YouTube, mas qualquer dúvida, vocês podem mandar lá no direct do Instagram. Tenham só um pouquinho de paciência. Gente, são quase 50 mil seguidores, então, muita gente assistindo ao vivo. Então, demora mais, eu respondo. Se demorou demais, você coloca lá uma mãozinha para subir, mas pode deixar que eu respondo todo mundo. Mesma coisa dos stories. Se eu não postei, muitas vezes que são muitos, eu dou um intervalo entre um e outros para ter uma maior visibilidade até para vocês, tá bom? Um abraço, aguardo vocês até a próxima quinta-feira, 20 horas. Fique com Deus. Ótimo final de noite.